O horizonte árido de Sakir foi o palco de uma demonstração de força que muitos no paddock da Fórmula 1 esperavam, mas que poucos gostariam de ver confirmada com tamanha rapidez. O primeiro dia de testes de pré-temporada costuma ser um período de cautela, de verificações de sistemas e de voltas de instalação discretas, mas a Red Bull decidiu que o tempo de esconder o jogo já havia passado. O novo RB20, uma máquina que visualmente já havia chocado o mundo no seu lançamento, provou que a ousadia de Adrian Newey e de seu departamento técnico não era apenas uma tentativa estética de inovação, mas sim um passo agressivo rumo a uma eficiência aerodinâmica que beira o inacreditável. O carro não apenas liderou a tabela de tempos, mas estabeleceu uma distância tão confortável para o resto do grid que o clima nos boxes adversários mudou rapidamente da esperança de inverno para a resignação técnica. O comportamento do carro na pista foi o ponto que mais gerou discussões entre engenheiros e observadores situados à beira do asfalto. Enquanto o modelo da Ferrari apresentava algumas correções nervosas na saída das curvas lentas e o carro da Mercedes parecia exigir um esforço físico considerável de seus pilotos para manter a trajetória ideal, o monoposto da Red Bull comportava-se com uma neutralidade absoluta. Ao observar as câmeras on-board, nota-se que o volante nas mãos de Max Verstappen quase não sofria vibrações ou ajustes de última hora. O carro entrava nas curvas com uma precisão cirúrgica e, o que é mais assustador, mantinha uma altura de rodagem constante mesmo sob as ondulações severas do asfalto do Bahrein. Isso é um indicativo claro de que o sistema de suspensão da equipe alcançou um nível de sofisticação que permite manter a plataforma aerodinâmica estável em quase todas as condições, algo que é o segredo para o sucesso nesta era do efeito solo. À medida que o sol baixava e as temperaturas da pista caíam, permitindo voltas mais rápidas sob os refletores, a Red Bull não vacilou. Pelo contrário, o desempenho parecia crescer proporcionalmente à melhoria das condições da pista. A consistência em stints longos foi o que realmente destruiu o ânimo da concorrência. Ver um piloto completar 15 ou 20 voltas seguidas na mesma casa decimal, sem sinais aparentes de degradação térmica nos pneus traseiros, é o pesadelo de qualquer estrategista rival. Isso significa que, em condições de corrida, a vantagem do RB20 pode ser ainda maior do que a demonstrada em uma única volta rápida. O fluxo de ar que passa pelas laterais e é direcionado para a parte traseira do carro parece gerar uma pressão tão eficiente que o carro não desliza. E se não desliza, os pneus não superaquecem, criando um ciclo virtuoso de performance que ninguém mais conseguiu replicar até agora. A análise técnica visual do carro revela que a equipe não se acomodou com o sucesso estrondoso do ano anterior. Eles optaram por uma mudança radical na configuração das entradas de radiador e no design do capô do motor, adotando conceitos que outras equipes tentaram e descartaram anteriormente. O fato de a Red Bull ter feito esses conceitos funcionarem de imediato, sem problemas de confiabilidade térmica ou falhas mecânicas no primeiro dia, demonstra uma maturidade de projeto impressionante. Enquanto as outras escuderias ainda estão tentando entender se seus dados de túnel de vento correspondem à realidade da pista, a Red Bull parece estar em uma fase avançada de refinamento de acerto, focando em detalhes finos de performance enquanto os outros ainda lutam com o básico. O silêncio nos boxes da Red Bull durante a tarde era o silêncio da confiança. Não havia correria, não havia mecânicos debruçados sobre o motor com expressões preocupadas, e não havia trocas constantes de componentes para solucionar problemas inesperados. O cronograma de testes foi seguido à risca, com uma quilometragem acumulada que superou a de quase todos os rivais diretos. Esse volume de dados coletados logo no primeiro dia permite que a equipe avance para simulações de corrida muito mais cedo do que o planejado originalmente, o que só aumenta o abismo competitivo. Para os adversários, resta a esperança de que os tempos de hoje tenham sido obtidos com cargas de combustível muito baixas ou mapas de motor agressivos, mas a linguagem corporal do carro sugere o oposto. Que havia ali uma reserva de performance considerável. A indústria de rumores do paddock começou a trabalhar intensamente, com engenheiros de outras equipes comentando em off sobre a capacidade de aceleração do RB20 na saída da curva 4, um ponto onde o torque e a tração são testados ao limite. A forma como o carro coloca a potência no chão, sem patinar e sem perder a traseira, é um testemunho da integração perfeita entre o motor Honda e o chassi projetado em Milton Keynes. Mesmo quando a pista ficava mais suja com a borracha acumulada e a poeira do deserto, a trajetória do carro de Verstappen permanecia inalterada. É uma demonstração de superioridade que vai além do cronômetro. É uma superioridade de confiança técnica. Ao final da sessão, a tabela de tempos mostrava uma vantagem que, em termos de Fórmula 1 moderna,
é considerada uma eternidade. Mais do que o tempo bruto, a facilidade com que ele foi alcançado é o que ecoará nas reuniões de análise de todas as outras 9 equipes durante a noite. O primeiro dia de testes no Bahrein não serviu apenas para tirar a ferrugem dos pilotos e testar componentes novos, mas serviu para enviar um aviso claro a todo o mundo do automobilismo. O padrão de excelência foi elevado novamente, e a Red Bull é a única que parece saber exatamente onde o novo limite se encontra. Se o objetivo do dia era intimidar a concorrência através de uma exibição impecável de velocidade e consistência, a missão foi cumprida com uma precisão assustadora. A evolução do conceito aerodinâmico, que agora apresenta canais de ar ainda mais profundos e uma asa dianteira que parece trabalhar em harmonia absoluta com o assoalho, mostra que a criatividade da equipe técnica não conhece limites dentro do atual regulamento. Cada detalhe, desde as coberturas dos braços de suspensão até o desenho do difusor traseiro, parece ter sido esculpido para maximizar a passagem do ar com o mínimo de arrasto possível. Isso explica por que o carro atinge velocidades de reta tão competitivas sem sacrificar a pressão aerodinâmica necessária para as curvas de alta velocidade. O equilíbrio alcançado é, mecanicamente falando, uma obra-prima de engenharia. Para os fãs e para a imprensa especializada, o primeiro dia trouxe a confirmação de que a dinastia iniciada há alguns anos não apresenta sinais de desgaste. O RB20 nasceu rápido, nasceu confiável, acima de tudo, nasceu com uma capacidade de evolução que parece superior à dos seus perseguidores. Enquanto McLaren, Mercedes e Ferrari ainda buscam uma identidade clara para seus novos projetos, a Red Bull já sabe quem é e o que pode fazer. O domínio absoluto observado hoje no Bahrein pode ser apenas o prelúdio de uma temporada onde a disputa pode acabar sendo, mais uma vez, apenas pelo segundo lugar. O patamar atingido pela equipe austríaca neste início de testes redefine o que se entende por um carro de corrida perfeito para as regras atuais. Este cenário de superioridade total cria um vácuo de esperança para quem desejava um campeonato mais equilibrado. Se o carro mais rápido é também o que menos quebra e o que melhor trata os pneus, a equação se torna quase impossível de ser resolvida pelos rivais a curto prazo. O primeiro dia de testes termina com o brilho dos refletores sobre a pintura.